Nessa aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios sobre circuitos elétricos que já foram pedidos no Enem. Essa é mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Então, nós iremos começando com esse que foi do ano de 2011 e diz o seguinte: um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas. Faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu. Então, para que a gente consiga fazer esse exercício, é importante entender como funciona uma lâmpada. Então, nesse esquema aqui ao lado, a gente observa que a lâmpada possui dois terminais, um que fica na base e outro que fica na rosca lateral. E para que essa lâmpada acenda, é necessário que a corrente entre por um terminal, circule por dentro e saia pelo outro terminal. De forma que a gente observe ali os elétrons colidindo com os materiais ali no interior da lâmpada e produzindo esse brilho. Com isso em mente, a gente volta aqui para o exercício e já logo de cara tem dois esquemas que a gente já vê que estão totalmente furados, que é o 4 e o 5, né? Porque no 4 a base da lâmpada está apoiada na lateral da pilha, que não é, né, um dos polos da pilha, e no 5 um dos fios está tentando se conectar com a parte de vidro da lâmpada, que também não é um dos terminais dela. Então a gente já consegue logo de cara eliminar esses dois. Aí olhando nas alternativas, restam para a gente as alternativas A e D de dado. E aí a gente teria que ficar ali entre o esquema 6 e o esquema 7 para descobrir qual deles que vai funcionar. Os esquemas 1 e 3, né, nós já vemos que eles são funcionais, né? Porque tanto no 1 quanto no 3, a gente observa a base da lâmpada em contato com um dos polos da pilha e a rosca, a parte lateral ali, que é o outro terminal, está em contato com o fio. E o fio, a outra parte do fio, está na base da pilha. De forma que a gente tem ali os elétrons saindo da pilha, passando pelo fio, entrando na lâmpada, circulando ali dentro, voltando para a pilha e fechando o circuito. Agora, no 6, se a gente observar ali, o terminal da lâmpada que fica na base dela está solto, né? Só um dos terminais da lâmpada que está conectado. E dessa forma não tem como a corrente circular por dentro da lâmpada. Já no esquema 7, a gente tem a rosca lateral em contato com o polo da pilha e a base da lâmpada em contato com o fio, que por sua vez está em contato com a pilha. E daí a gente consegue sim, né, que a corrente circule, né, entre por um terminal, circule por dentro da lâmpada, saia pelo outro e o circuito se fecha. Então, a gente observa que a alternativa D de dado é que é a correta. Agora, vamos para o ano de 2016 e então ele trazia aqui uma imagem, né, com três lâmpadas ali num circuito e diz aqui que essas lâmpadas são idênticas e que a bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Então é uma aproximação aqui nesse caso, né? A gente não vai precisar considerar a resistência nem do fio nem da bateria. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E.
e rotulou essas correntes como IA, IB, IC, ID, E e E. E aí, agora a gente precisa olhar onde estão localizados esses pontos no nosso circuito para verificar quais correntes que vão ser iguais aí entre si. Olhando o esquema, nós vemos que as três lâmpadas estão associadas em paralelo com o gerador, né, que tem ali uma certa quantidade de volts, conforme está indicado ali embaixo. Tanto o ponto A quanto o ponto E estão ligados diretamente nesse gerador, de forma que a corrente, né, que está saindo ali, né, os elétrons que estão saindo ali do gerador, vão diretamente, se a gente considerar o sentido convencional, né, vão seguir ali pelo ponto A, e só após passar o ponto A é que essa corrente vai se subdividir, indo para cada um dos três caminhos onde estão as lâmpadas. Após, né, passar por esses três caminhos, essa corrente vai se reunir novamente e vai passar pelo ponto E. Então, tanto o ponto A quanto o ponto E são pontos em que a corrente é a corrente total do circuito, saindo e chegando. Agora, as três lâmpadas são idênticas, todas têm o mesmo valor de resistência, de forma que quando a corrente vai se bifurcar e escolher os caminhos para fluir, todos os três caminhos, como têm a mesma resistência, vão ser percorridos pela mesma quantidade, pela mesma intensidade de corrente elétrica, de forma que os caminhos onde estão os pontos C e D também terão o mesmo valor de corrente elétrica. E aí a gente vê então, né, que a alternativa A é que é a correta. Agora, esse exercício do ano de 2015 diz que um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos, pensou. Aí eles mostram para a gente os símbolos, né, de lâmpada, de tomada e de interruptor, e ele quer saber aqui qual dos circuitos esboçados atende às exigências que o estudante tem, né? E aí a gente precisa já logo de cara pensar o seguinte: ele disse que a tomada, as duas tomadas e a lâmpada deveriam estar submetidas à mesma tensão nominal da rede, né? Se elas estão todas submetidas à mesma diferença de potencial, à mesma tensão, esses três dispositivos precisarão estar associados em paralelo. Então, já olhando aqui os esquemas, a gente já poderia eliminar o esquema da letra D, né, que os três estão associados em série, e também o esquema da letra C, porque as tomadas estão em série, né, associadas em série, em paralelo com a lâmpada. Mas no caso aqui, ele disse que os três dispositivos, né, as duas tomadas e a lâmpada, precisariam estar todas na mesma tensão. Então, C e D já, né, já vai furar isso daí. Bom, dos esquemas A, B e E, a gente observa realmente os três dispositivos em paralelo. A outra exigência que ele tem é que a lâmpada precisa estar independente, né? Ela precisa estar no circuito de tal maneira que ela possa ser ligada ou desligada sem afetar os outros dispositivos. De forma que aí a gente vai olhando aqui o esquema A e a gente vê que esse interruptor, se ele for fechado, já vai dar um problema aqui, porque a gente vai ter um fio em curto, né, aqui em cima.
E aí vai esse fio em curto, estando em paralelo com os outros dispositivos, se essa chavinha aqui do A for fechada, a corrente nem vai passar pelos três dispositivos e vai querer passar toda pelo caminho de resistência nula. E aí, né, além de não funcionar nenhum dos três, ainda vai provavelmente pegar fogo aqui no nosso circuito. No caso B, se essa chavinha for fechada, a gente vai ter, né, a lâmpada acendendo, né? Mas quando a chavinha é aberta, a lâmpada não vai acender, mas a tomada que está ali junto com ela também vai ficar fora do circuito, né? O circuito vai ficar funcionando quando a chavinha for aberta, só a primeira tomada aqui é que vai ficar funcionando no circuito. Então também isso não dá certo. E o que vai dar certo é o arranjo da letra E, porque quando ele fecha a chavinha, a corrente também vai passar pela lâmpada, e quando ele abrir a chavinha, a corrente só não vai passar pela lâmpada, mas vai continuar passando pelas tomadas. Então, portanto, esse é que é o arranjo correto. Agora a gente vai para esse de 2017, que diz o seguinte: durante a reforma de sua residência, um casal decidiu que seria prático poder acender a luz do quarto acionando um interruptor ao lado da porta e apagá-la com outro interruptor próximo à cama. Um eletrotécnico explicou que esse sistema usado para controlar uma lâmpada a partir de dois pontos é conhecido como circuito de interruptores paralelos. E aí aqui também nós temos, né, a legenda mostrando o símbolo para a lâmpada e o símbolo para interruptor. Como deve ser feita a montagem do circuito da lâmpada no quarto desse casal? Então a gente vai precisar pensar, né, olhar os modelos que nós temos aqui, né, os esquemas, e verificar qual que é aquele que permitiria a pessoa acender a lâmpada num lado, apagar no outro, ou apagar num lado, acender no outro, né? Então vamos começando aqui com o esquema que é o primeiro, né, o da letra A. E esse aqui da letra A, se a pessoa chegar no quarto e acender a lâmpada, vamos imaginar que o interruptor da esquerda é o da porta. Então a pessoa vai lá, acende a lâmpada, aí ok. Aí ela pode sentar na cama e depois apagar a lâmpada no interruptor da cama. Até aí funcionou bem, né? Mas vamos imaginar que agora a pessoa entrou no quarto e deixou a lâmpada apagada. Aí sentou na cama. Quando ela senta na cama, passado um tempinho, ela resolve acender a luz. Se o interruptor da porta estiver aberto, mesmo que a pessoa ligue o interruptor da cama, não vai conseguir fechar o circuito e acender a lâmpada. Então, esse primeiro esquema A não dá certo. Aí a gente vai agora para o esquema B e vê que temos ali, né, uma ligação um pouquinho diferente. Então, no caso do esquema B, mais uma vez, a pessoa pode entrar, acender a lâmpada e depois apagar quando está na cama. E se ela entrar com a lâmpada apagada, né? E depois que já estiver na cama decidir acender a lâmpada, ela também vai conseguir. No esquema B, ela realmente também consegue. Na forma como os fios estão organizados ali, ela consegue tanto acender quanto apagar a lâmpada estando na cama. Então, portanto, é esse que é o esquema que vai funcionar. Então, agora vamos para esse aqui de 2014. E nesse exercício, ele vai apresentar um texto explicando o que são os fusíveis. Depois ele apresenta um diagrama de um circuito. E aí que, né, vai perguntar para a gente lá no final o que ele quer saber. Então o texto aqui está dizendo que os fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico, sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor.
evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. Aí agora vem o esquema, né? Então, esse diagrama aqui de um circuito em que o fusível F protege um resistor R de 12 ohms, uma lâmpada L de 6 watts e um alto-falante que conduz 1 ampere. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de até 20% maior que a corrente nominal que atravessa esse circuito, qual é o valor em amperes da corrente máxima que o fusível F permite passar? Bom, então aqui, antes de mais nada, a gente observa aqui o diagrama, vê que nós temos aqui três dispositivos associados em paralelo, que é o alto-falante, a lâmpada e o resistor. O fusível está colocado antes, né, do circuito se bifurcar ali, e portanto a corrente que vai passar pelo fusível é a corrente total do circuito. E aí, para a gente determinar o que ele está perguntando, nós vamos precisar descobrir qual é a corrente que passa no circuito, a corrente normal, né, que seria a corrente nominal do nosso circuito, e depois descobrir o valor, que seria 20% a mais, que era o valor então que o fusível aguenta. Para descobrir o total de corrente que passa no circuito, a gente vai precisar descobrir quanto de corrente que está passando em cada um dos dispositivos ali. O alto-falante já vem mostrando, né, que passa 1 ampere de corrente por ele. Agora, a lâmpada e o resistor, nós temos ali algumas informações, mas, né, a corrente a gente vai precisar determinar. Bom, então a gente, para começar, vamos lembrar da primeira lei de Ohm, porque a primeira lei de Ohm permite que a gente descubra o valor de uma corrente elétrica que passa por um resistor quando a gente sabe o valor da DDP, a qual esse resistor está submetido, né, a DDP que ele está consumindo ali, e o valor da resistência dele. Tanto o resistor, quanto a lâmpada e o alto-falante, como eles estão todos em paralelo com o gerador, então todos estão submetidos a essa mesma diferença de potencial de 12 volts. Então a gente já vai poder fazer o cálculo e descobrir que aqui no lugar do U nós temos o valor 12 e no lugar do R temos o valor 12 também. Então a corrente que vai passar aqui nesse resistor vai ser de 1 ampere. Agora, no caso da lâmpada, nós sabemos a potência dela, que são esses 6 watts, e sabemos também que está nessa mesma diferença de potencial de 12 volts. Utilizando a definição de potência elétrica, a gente também pode utilizar a informação da potência e da DDP para descobrir quanto de corrente que está passando por essa lâmpada, né? Então, nós vamos ter que dividir os 6 watts pelos 12 volts, o que vai dar uma corrente de meio ampere. Aí, o total de corrente, então, vai ser 1 ampere do resistor, mais meio ampere da lâmpada, mais 1 ampere do alto-falante. Então, essas três correntes juntas vão fornecer para a gente o total de corrente que está circulando aí nesse nosso circuito elétrico. Então, esse seria o valor nominal da corrente, né? Se estiver tudo bem, né, tudo funcionando como deve, a gente vai ter esse valor de corrente. Agora, pode haver um aumento? Pode. Se houver alguma instabilidade no gerador, por exemplo, se ele gerar um pouco mais de energia por unidade de carga ali, pode passar uma corrente maior. É por isso que o fusível está ali para proteger, né? E o fusível vai precisar, ele vai suportar até 20% a mais desse valor de corrente, que seria o valor nominal. Então é isso que a gente vai precisar calcular agora. Os 2,5 mais 20% desse valor, que vai dar aqui, né, 3 amperes, que é a resposta da letra E. Então chegamos agora aqui no Enem de 2015
e tinha esse exercício aqui, né, na prova, que é o modelo PPL. A gente vê aqui o desenho de um circuito, né? Já identificamos ali que temos um circuito em paralelo, com uma lâmpada passando aqui num pedaço de baixo e um outro trecho com duas lâmpadas em cima. E aí ele está dizendo aqui que esse eletricista projetou um circuito com essas três lâmpadas, e as lâmpadas são todas idênticas, e que ele deseja que uma dessas lâmpadas fique sempre acesa. E aí essa lâmpada está ligada diretamente aos polos da bateria, entre os quais se mantém uma tensão constante. As outras duas lâmpadas são conectadas em um fio separado que contém uma chave, e com a chave aberta, ou seja, com essa parte do circuito desligada, a bateria vai fornecer uma potência X. Então, a potência da bateria que vai alimentar essa lâmpada vai ser X quando a gente tiver apenas aquele pedaço de baixo do circuito funcionando. Assumindo que as lâmpadas obedeçam à lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria em função de X será quanto? Bom, então vamos para o primeiro caso que ele falou aqui. Temos apenas uma lâmpada, né? Quando o circuito funciona só aquela parte de baixo. A resistência equivalente nesse caso é apenas o valor da resistência da lâmpada. E a potência, como nós já sabemos, a potência dissipada em resistores, ela pode ser calculada como sendo o valor da DDP ao quadrado dividido pelo valor da resistência. E ele diz que nesse caso, né, do circuito ser apenas de uma lâmpada, essa potência que seria fornecida pela bateria era de X, de forma que essa será então a potência que vai ser consumida pela lâmpada. Então, X corresponde, no caso, né, do primeiro pedacinho ali, quando o circuito é só aquela única lâmpada, então a potência corresponde a U ao quadrado dividido por R, que vale X. Agora, com três lâmpadas, que seria quando a chavinha é fechada, aí nós vamos ter, né, duas lâmpadas em série ali em cima, em paralelo com a lâmpada de baixo. De forma que a gente, para calcular a resistência equivalente desse circuito agora, a gente vai precisar usar a expressão da soma invertida, que é o caso de um circuito com associação de resistores em paralelo. Então, no ramo de baixo, a resistência é apenas R. No ramo de cima, que nós temos as duas lâmpadas ali em série, a resistência vai ser 2R. E aí a gente vai falar que a resistência 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre o valor de baixo, que é R, mais 1 sobre o valor de cima, que é 2R. Isso vai dar 3 dividido por 2R, de forma que a resistência equivalente do circuito agora com a chave fechada será 2/3 do valor da resistência, ou seja, 2/3 do valor que era quando tinha apenas uma lâmpada. Então a gente lembra aqui que quando o circuito está em paralelo, quando a gente tem uma associação em paralelo, a gente diminui a resistência equivalente do circuito, né? Nesse caso, passou a ser 2/3 do valor que era. Bom, para determinar agora essa nova potência, nessa nova situação, o valor da resistência equivalente, a gente vai substituir ali no denominador por 2/3 de R. E passando essa fração, né, invertendo ela e levando para cima, a gente vai ter que essa potência agora vai ser 3/2 de U ao quadrado dividido por R. Como nós chamamos U ao quadrado dividido por R de X ali em cima, então agora essa nossa potência é 3/2 de X, que corresponde à letra C. Então chegamos agora ao exercício que foi cobrado no Enem de 2019. Então ele diz assim: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que conecta à rede elétrica de 120 volts.
Então, essa casa está conectada ao poste de energia elétrica, vamos dizer assim, através de um cabo que tem um valor de resistência igual a 10 ohms. E ele diz que esse cabo é mal dimensionado, né? E aí ele continua e fala que nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito de uma televisão que tem 50 ohms de resistência. E aí a gente vê aqui no esquema, então, que as 5 lâmpadas estão todas em paralelo com a televisão. E essa televisão, né, funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Aí vem a pergunta: o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é? Bom, então olha só. Primeira coisa aqui. O nosso televisor, ele precisa de funcionar no mínimo com 90 volts. Como nós queremos saber o máximo de lâmpadas que podem ser ligadas juntamente com ele, a gente vai considerar o valor mínimo então de volts, de forma que sobre energia para que outras coisas sejam conectadas. Então, a gente vai considerar que a televisão vai gastar 90 volts. E aí, então, a gente pode dizer o seguinte, que o nosso circuito, toda essa parte que é a televisão em paralelo com as lâmpadas, vai precisar estar nesse potencial, nessa diferença de potencial igual a 90 volts. Então, esse pedaço todo aqui vai estar nessa DDP e o que sobrar, né, que seriam os outros 30 volts que vão sobrar, é que vão estar alimentando essa resistência de 10 ohms aqui. Então, o consumo dos 120 volts vai ser 90 para aquela parte do circuito que tem a televisão e as lâmpadas, que estão todos na mesma DDP, e o restante, que no caso vai ser os 30 volts, vai alimentar aqui a resistência de 10 ohms. Isso, né, fazendo então o cálculo, se a gente tem que 30 volts é o que alimenta aqui a nossa resistência de 10 ohms, a corrente que vai passar por ali vai ser de 3 amperes. Então a gente descobre, né, com isso, que a gente tem no nosso circuito essa corrente elétrica como sendo a corrente elétrica total que vai circular aqui em todas essas coisas. Bom, agora o que ele quer saber? Né? Ele quer saber, na verdade, quantas lâmpadas que podem ficar ligadas. Se a gente sabe que a corrente total do nosso circuito é 3 amperes, a gente também tem condição de saber quanto que vai ser a corrente que vai passar no nosso televisor, porque a gente já sabe que a DDP dele tem que ser 90 volts e nós também já sabemos o valor de resistência elétrica dele. Uma vez que a gente sabe isso, né, utilizando a primeira lei de Ohm, a gente descobre quanto de corrente que precisa passar nesse televisor para ele funcionar. Né? Vamos dividir a DDP pela resistência e ele vai precisar de 1,8 amperes. Então, desses 3 amperes que vão saindo aqui da rede, passando por esse cabo e vão chegar no nosso circuito de lâmpadas com PV, desses 3 amperes, 1,8 já vai ser gasto na televisão. E aí a gente precisa ver cada lâmpada quanto que vai precisar, porque daí a gente tem como estimar quantas lâmpadas que vão poder ficar acesas juntamente com essa televisão. E aí cada lâmpada, a gente aplicando novamente a primeira lei de Ohm, né, as lâmpadas também estão submetidas ao DDP de 90 volts, só que a resistência das lâmpadas é 200 ohms. Dividindo aqui, a gente vê que cada lâmpada necessita de 0,45 amperes. Bom, o total de corrente não pode ser mais que 3 amperes, né? Porque 3 amperes é o que está chegando aí no nosso circuito. Dessa forma, a gente vê que a gente só vai conseguir ligar a TV com 2 lâmpadas, que isso já daria 2,7 amperes de corrente. Né? Se a gente tentasse ligar mais uma lâmpada, iria ultrapassar o valor de 3 amperes e aí não iria funcionar, né? A lâmpada não iria acender.
Então, portanto, a resposta é a letra B.